Depois de analisarmos o primeiro filme de Divertidamente, assim como cada emoção que aparece nele, percebemos que os sentimentos são uma coisa essencial na vida de todo mundo. E se permitir sentir eles é muito importante, mas também é importante não deixar eles nos afetarem completamente. À medida que crescemos, as emoções ficam mais complexas e temos mais sentimentos, assim como aparece no segundo filme de Divertidamente. Eu sou Lúcia, estudante de filosofia, e faço vídeos falando sobre filosofia, sociologia e psicologia, usando filmes, desenhos e animes. E nesse vídeo vamos analisar cada emoção que aparece nesse segundo filme de Divertidamente. Bom, antes de começarmos, eu recomendo assistir um vídeo de Divertidamente 1 primeiro, para entender melhor como vai ser esse vídeo. Mas tudo bem se assistir esse daqui, mas passa lá depois para conferir como é que aparece no primeiro filme. Mas enfim, falando um pouco do segundo filme, vemos que Divertidamente 2 segue acompanhando a vida de Riley, que está crescendo e indo para uma nova fase da vida dela. Após o salto temporal, a menina agora está mais velha, com 13 anos de idade, passando pela pré-adolescência. Junto com seu amadurecimento, a sala de controle mental de Riley também está passando por uma demolição, para uma reforma que vai dar lugar às novas emoções de Riley, as quais se tornam mais complexas. Com isso, além dos já conhecidos sentimentos, os quais eu analisei no primeiro vídeo, tem agora ansiedade, inveja, tédio, vergonha e nostalgia, as quais vamos analisar a importância de cada emoção, e a importância de saber como controlar para não deixar ser dominados por elas. Pois como vemos no segundo filme com a ansiedade, se alguma emoção se torna dominante, ela pode causar muitos problemas. E a partir disso, vamos desenvolver cada emoção que aparece no segundo filme. Lembrando, mais uma vez, que já analisei as emoções que aparecem no primeiro filme, nesse vídeo do canal. Vai estar nos cards e no comentário fixado. Enfim, começando com a emoção principal do filme, vemos que a ansiedade desempenha um papel crucial tanto no campo biológico quanto no psicológico, sendo uma emoção natural que tem funções adaptativas importantes. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade nos ajuda a antecipar desafios e tomar medidas preventivas. Ela atua como um mecanismo de alerta interno, sinalizando que algo em nosso ambiente ou em nossas responsabilidades precisa de atenção ou preparação. Esse sentimento de alerta é o que nos impulsiona a avaliar possíveis consequências futuras e ajustar nosso comportamento para lidar melhor com essas situações. Por exemplo, quando sentimos ansiedade antes de uma apresentação importante ou de uma prova, nosso cérebro está nos dizendo que a situação envolve algum grau de risco, seja de fracasso, de avaliação de outras pessoas ou não corresponder às expectativas. Essa percepção nos leva a agir das mais diversas formas possíveis, seja revisando o conteúdo da apresentação ou estudando mais para a próxima prova. A ansiedade então funciona como uma espécie de motivadora, garantindo que nos esforcemos e aumentemos nossas chances de sucesso e minimizando possíveis erros e contratempos. Além disso, a ansiedade nos prepara mentalmente para lidar com o estresse associado a essas situações. Ela nos faz lembrar de cenários alternativos, permitindo que possamos reagir de forma mais flexível e planejada. Ao invés de simplesmente sermos pegos de surpresa por eventos inesperados, a ansiedade nos coloca em um estado de alerta, o que pode, em muitos casos, ajudar a evitar um desempenho ruim ou atitudes impulsivas. Mas nesse sentido, é importante notar que a ansiedade em níveis moderados pode ser positiva e funcional. Ela nos mantém comprometidos com nossos objetivos, alerta para detalhes importantes e focados em estratégias para evitar falhas. Entretanto, se não tiver uma boa administração, essa mesma ansiedade pode se tornar paralisante ou levar à procrastinação, quando o medo do fracasso ou do julgamento tão intenso que impede a ação, como vemos no filme. E com isso, podemos entender o que é o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é uma condição que vai muito além da ansiedade cotidiana, que interfere de maneira significativa e benéfica em diversos aspectos da vida de uma pessoa. Mas diferentemente de como vimos antes, o transtorno se caracteriza por uma preocupação constante e excessiva, muitas vezes desproporcional às circunstâncias reais, e pode levar a uma série de dificuldades, tanto no âmbito mental quanto no físico. Um dos principais desafios de quem sofre o transtorno de ansiedade é a preocupação exagerada e persistente. Ao contrário da ansiedade comum, que pode ser uma reação normal a eventos desafiadores, como falar em público ou uma entrevista de emprego, o transtorno de ansiedade gera uma preocupação contínua com uma série de questões, mesmo quando elas não apresentam riscos imediatos. A mente ansiosa está constantemente antecipando cenários negativos ou problemas que ainda não ocorreram, criando um estado de alerta constante. Esse ciclo mental pode ser extremamente desgastante, consumindo a energia emocional da pessoa e dificultando que ela se concentre em outros aspectos importantes da vida. Além disso, o transtorno de ansiedade se manifesta fisicamente, com sintomas que afetam diretamente o bem-estar do indivíduo, como palpitações cardíacas, dores de cabeça, tensão muscular, sudorose excessiva, o que seria suor excessivo também, a dificuldade respiratória, sintomas dos quais são comuns em pessoas que lidam com essa condição. Esses sintomas, muitas vezes intensos, podem levar a pessoa a acreditar que está com problema físico,
como uma doença cardíaca ou respiratória, o que aumenta ainda mais a preocupação e o medo. Esse ciclo de percepção equivocada dos sintomas físicos gera um círculo vicioso. A ansiedade causa sintomas e os sintomas alimentam a ansiedade, tornando difícil quebrar esse padrão sem ajuda. Outro impacto relevante do transtorno de ansiedade é a dificuldade em concentração, já que a mente ansiosa tende a ficar presa em pensamentos intrusivos e preocupações constantes, o que compromete a capacidade de se concentrar em tarefas cotidianas. Atividades simples como estudar, trabalhar ou até mesmo socializar podem se tornar desafiadoras, pois a pessoa está frequentemente distraída pelos pensamentos ansiosos. Isso pode levar a uma queda de produtividade e uma sensação de inadequação, já que o indivíduo sente que não consegue realizar tarefas que antes eram fáceis para ele. Mas uma das maiores dificuldades do transtorno de ansiedade é que ela tende a se autoalimentar, criando um ciclo vicioso. Como eu já comentei antes, a pessoa se preocupa por estar ansiosa e ao perceber essa ansiedade fica mais angustiada. Mas a preocupação constante com sintomas e com a ansiedade em si pode fazer com que a situação piore, dificultando ainda mais a busca por alívio e tratamento. Mas bom, a ansiedade é uma emoção muito complexa e talvez mereça um vídeo só pra ela. Mas vamos falar das outras emoções, senão o vídeo iria ficar com 200 horas. Então já deixa nos comentários se vocês querem um vídeo só pra ansiedade. E falando do próximo sentimento, vamos falar sobre a emoção da vergonha, que é uma das emoções mais importantes para a construção das relações sociais e da identidade. É uma emoção social e adaptativa, que nos ajuda a regular nosso comportamento em relação às normas e expectativas do grupo a qual pertencemos. Ela atua como um mecanismo interno de feedback, sinalizando quando nossas ações, palavras ou escolhas podem ter transgredido valores ou normas sociais importantes. Esse alerta interno nos faz refletir sobre o nosso comportamento e busca a reparação ou um alinhamento com as expectativas dos outros. Por exemplo, quando sentimos vergonha de cometer um erro em público ou dizer algo inapropriado, nosso cérebro está nos avisando que essa ação pode ter comprometido nossa imagem ou conexões sociais que temos com outras pessoas. Essa emoção, embora que seja um pouco desconfortável, tem a função de nos motivar a corrigir o comportamento, pedir desculpas ou agir de forma mais adequada no futuro. Dessa forma, a vergonha contribui para a manutenção da harmonia social e das relações interpessoais, nos ajudando a aprender com nossas falhas. Além disso, a vergonha desempenha um papel na formação da nossa identidade e autoestima. Sentir vergonha nos força a confrontar nossas vulnerabilidades e a considerar como somos percebidos pelos outros. Essa autoconsciência pode ser um motor para o crescimento pessoal, incentivando mudanças e ajustes que nos tornam mais alinhados com nossos próprios valores e com os valores da sociedade. No entanto, é importante notar que, assim como outras emoções, a vergonha tem um lado positivo e um lado potencialmente prejudicial. Em níveis moderados, ela nos ajuda a evitar comportamentos que possam prejudicar nossa reputação ou nossos relacionamentos. Contudo, quando vivenciada de maneira intensa ou constante, a vergonha pode levar a um sentimento de inadequação, isolamento ou até mesmo a problemas mais graves, como ansiedade social ou depressão, resultado de uma sensação que você está errado e que não se encaixa. A vergonha excessiva frequentemente se manifesta como um diálogo interno crítico e severo. O indivíduo começa a se identificar mais com seus erros e falhas do que com suas qualidades ou conquistas, o que pode criar um ciclo de autodepreciação. Por exemplo, uma pessoa que sente vergonha constantemente pode evitar situações sociais por medo de errar ou ser julgada, o que, por sua vez, reduz as suas oportunidades de interação e reforça sua sensação de isolamento. Ela assume que sua identidade se resume a seus erros e falhas, seja porque ela mesma se impôs ou porque alguém falou para ela que ela é simplesmente seus erros, suas falhas e suas decepções. Por exemplo, ela vai mal numa prova e se chama de burra, ou alguém fala que ela é, e ela assume isso como parte da sua identidade. Além disso, a vergonha pode ter manifestações físicas, que são menos severas, como rubor facial, ou seja, acabar ficando vermelho, sudorose, que como já falei é suor, gagueira e desvio de olhar. Esses sinais são respostas instintivas do corpo para sinalizar arrependimento ou submissão em situações em que a reputação do indivíduo está em jogo. Embora essas reações sejam naturais, elas podem amplificar o desconforto da pessoa, especialmente se ela está sob um olhar atento dos outros, o que por vezes aumenta mais ainda a vergonha, fazendo a pessoa se reprimir e se fechar mais ainda. Além disso, é importante entender que a vergonha pode ser manipulada por fatores externos, como cultura ou dinâmicas de poder. Muitas vezes, indivíduos ou grupos são levados a sentir vergonha de aspectos que não deveriam, como sua aparência, origem ou escolhas pessoais, o que pode ter impactos profundos em sua autoestima e saúde mental. Bom, indo para a próxima emoção, vou analisar de duas formas diferentes, que na minha interpretação, a personagem da inveja, durante o filme, simboliza e age com uma emoção de admiração, mas como o nome da personagem é inveja, eu vou analisar ela também. De qualquer forma, a admiração é uma emoção natural e adaptativa, que surge quando comparamos nossas próprias realizações, status ou bens com os de outra pessoa. Ela pode ser vista como um sinal de que desejamos algo que outra pessoa tem ou alcançou, se inspirando
vendo e se espelhando naquela pessoa. A admiração nos indica quais são nossas próprias aspirações e desejos, mostrando algo que gostaríamos de conquistar ou melhorar em nossas vidas. Por exemplo, quando sentimos admiração ao ver alguém ser promovido no trabalho ou conquistando algo que almejamos. Essa emoção pode ser um indicativo de que temos ambições não realizadas e que é algo importante que desejamos alcançar, traçando esse algo como um objetivo a se alcançar. Nesse sentido, a admiração pode funcionar como um motivador, nos incentivando a refletir sobre nossos próprios objetivos e buscar maneiras de alcançá-lo, seja através do esforço, aprimoramento ou novos planos de ação. Além disso, a admiração pode ter uma função de autoconhecimento. Quando a sentimos, estamos nos confrontando com aquilo que desejamos ou sentimos faltar em nossa vida. Esse sentimento pode ser uma oportunidade para refletirmos sobre o que realmente importa para nós e por que essa conquista do outro nos afeta tanto. A admiração, portanto, pode ajudar a refinar nossas metas e valores, ajudando a perceber o que queremos, até para evitarmos gastarmos energia com objetivos que não são tão importantes quanto imaginávamos. Porém, quando não é bem administrada, a admiração se torna inveja, o que pode se tornar destrutivo. Se a emoção não for processada de maneira saudável, ela pode gerar sentimentos de frustração, ressentimento e até a raiva. Em casos mais extremos, a inveja pode levar a comportamentos negativos, como sabotagem, fofoca e desvalorização da pessoa invejada. Isso acontece quando a pessoa, ao invés de usar a admiração como um incentivo para melhorar, se perde no desejo de diminuir o outro, simplesmente pelas conquistas que ele obteve. A inveja também pode afetar nossa autoestima, já que ao nos compararmos constantemente as nossas vidas com de outras pessoas, podemos nos sentir inadequados ou insuficientes, criando uma sensação de imponência. Esse ciclo de comparação constante pode minar nossa confiança e dificultar o desenvolvimento pessoal, já que passamos a focar mais no que os outros têm do que podemos conquistar por nós mesmos. Em relação aos transtornos, a inveja crônica incontrolável pode se manifestar em questões como depressão ou ansiedade social, quando a pessoa sente que nunca será comparável com os outros e se sente constantemente inferior. Essa inveja contínua gera um ciclo emocional negativo, o que pode dificultar a busca por soluções e contribuir para a queda da autoestima. Falando da próxima emoção, vemos que o tédio surge quando nos sentimos desconectados ou desinteressados pelas atividades ou situações que estamos envolvidos. Ele funciona como um sinal de que algo não está estimulando suficientemente nossa mente ou nosso corpo, o que nos leva a buscar algo mais interessante ou significativo. A sensação de desinteresse pode nos ajudar a perceber quando algo não está alinhado com nossos desejos, necessidades ou valores. Por exemplo, quando sentimos tédio enquanto fazemos uma tarefa repetitiva ou monótona, o tédio nos alerta de que essa tarefa não está nos proporcionando o engajamento mental ou emocional que precisamos. Em vez de simplesmente aceitar essa sensação, o tédio pode nos impulsionar a buscar novas formas de estímulo, seja mudando de atividade ou encontrando maneiras de tornar a tarefa mais interessante. Nesse sentido, o tédio funciona como um despertador interno, nos motivando a explorar novas possibilidades e buscar experiências mais satisfatórias. Além disso, o tédio pode ter uma função importante no autoconhecimento e no descanso. Quando nos sentimos entediados, é uma oportunidade de desacelerarmos e refletirmos sobre nossas próprias necessidades e desejos. Às vezes, o tédio é uma maneira do nosso corpo e mente nos pedir um tempo para relaxar e reenergizar, ajudando a evitar a sobrecarga e o esgotamento. Ele também pode abrir espaço para a criatividade, já que ao não estarmos constantemente ocupados, nossa mente tem a chance de divagar e desenvolver novas ideias e soluções. Mas se não é bem administrado, o tédio pode se tornar um estado negativo que nos leva a sentimentos de frustração ou desesperança. Quando o tédio se estende por longos períodos, ele pode afetar nossa motivação e nos fazer sentir que estamos perdendo tempo ou que nada tem sentido. Esse tédio crônico pode estar relacionado a condições como a depressão, onde a falta de interesse e prazer nas atividades diárias se torna um problema central. Além disso, o tédio pode ser um fator contribuidor para comportamentos impulsivos ou destrutivos. Quando a pessoa não sabe lidar com o tédio, pode buscar formas rápidas de escape, como o uso excessivo de tecnologias, comida ou até mesmo comportamentos de risco, tudo na tentativa de fugir dessa sensação de vazio. Essas questões aumentam a procrastinação, que já falei nesse vídeo de Incrível Mundo de Gumball. Depois passa lá pra ver. E falando sobre a última emoção, que aparece de forma rápida no filme, vamos falar sobre a nostalgia. Ela é uma emoção que nos ajuda a conectar com momentos significativos do nosso passado, proporcionando um senso de continuidade e identidade, surgindo quando lembramos de experiências anteriores, que muitas vezes nos trazem sentimentos de saudade ou até de perda, mas também pode nos oferecer conforto, segurança e pertencimento.
A nostalgia funciona como a âncora emocional, nos ligando a períodos de nossas vidas em que nos sentimos bem, felizes ou realizados. Por exemplo, quando sentimos nostalgia ao relembrar momentos especiais com amigos ou familiares, estamos evocando lembranças que fortalecem nossos laços afetivos e nos ajudaram a construir nossa identidade. Esse sentimento pode nos ajudar a dar sentido à nossa trajetória, tornando mais fácil de lidar com os desafios do presente. A nostalgia, então, atua como uma forma de resgatar a parte de nós mesmos e nos permitindo integrar esses momentos na nossa vida atual. Além disso, a nostalgia pode ter uma função importante na regulação emocional. Quando estamos passando por momentos difíceis ou de incertezas, a nostalgia nos oferece uma forma de alívio temporário, proporcionando consolo e uma sensação de que no passado experimentamos momentos de felicidade. Ela pode nos dar força para enfrentar o presente, nos lembrando de que a vida tem altos e baixos e que já superamos desafios antes. Ao rever essas memórias positivas, podemos reduzir o estresse e a ansiedade, reforçando nossa resiliência emocional. Mas se não for bem equilibrada, a nostalgia pode se tornar uma fuga do presente, impedindo que nos envolvamos com o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a nostalgia se transforma em uma constante busca de reviver o passado, podemos ficar presos ao idealizado melhor momento que nunca poderá ser recuperado, e pode nos levar à insatisfação com o presente e até uma sensação de estagnação. Além disso, a nostalgia pode ter impacto significativo na nossa motivação. Quando as lembranças do passado nos evocam sentimentos de alegria e satisfação, podemos ser impulsionados a buscar experiências semelhantes no futuro. Ela nos motiva a criar novas memórias significativas, alimentando nossa necessidade de conexão, de experiências enriquecedoras e de nosso crescimento pessoal. Com os assuntos que já falamos, percebemos que as emoções e os sentimentos são aspectos fundamentais da experiência humana, permeando todos os momentos de nossas vidas. Elas nos acompanham constantemente, desde a ansiedade mais intensa até o tédio mais profundo. Nossas emoções moldam nossa percepção de mundo, nossas decisões e a forma como interagimos uns com os outros. Reconhecer e se permitir sentir essas emoções é essencial para uma vida plena. A consciência emocional é crucial para entendermos a nós mesmos, nossas necessidades, desejos e limitações. Isso nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida com maior clareza e propósito. Além disso, nossas emoções atuam como uma forma de comunicação, tanto com nós mesmos quanto com os outros. Expressar nossos sentimentos de maneira mais saudável fortalece nossa capacidade de formar conexões significativas e profundas. A comunicação emocional eficaz é fundamental para resolver conflitos, cultivar empatia e melhorar nossos relacionamentos interpessoais. As emoções também têm um papel importante nas nossas decisões cotidianas. Elas fornecem informações valiosas sobre o que valorizamos e o que nos motiva. Ignorar ou reprimir essas emoções pode levar às escolhas impulsivas ou insatisfatórias, enquanto reconhecer e processar esses sentimentos nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com nossos objetivos e valores. Negligenciar ou invalidar nossas emoções pode prejudicar a nossa saúde mental, levando a condições como depressão, ansiedade e estresse crônico, como já falamos. Se permitir sentir e processar até as emoções mais desconfortáveis faz parte de um processo saudável de enfrentamento e autocuidado, o que melhora nosso bem-estar geral. Portanto, as emoções desempenham um papel essencial em nossas vidas, nos ajudando em muitos aspectos, mas também pode causar dificuldades quando se tornam dominantes ou descontroladas. Nesse ponto, é importante explorar maneiras de lidar com elas de forma mais equilibrada. Vale lembrar que é fundamental buscar um apoio de um profissional especializado para cuidar da sua saúde mental, pois ela é tão importante quanto a saúde física. Somente a saúde mental pode trazer a verdadeira paz e tranquilidade. Embora as soluções filosóficas que vamos falar possam ser úteis, elas devem ser praticadas de forma contínua no seu dia a dia. Mas enfim, procure um psicólogo, pois é importante para o seu bem-estar. Agora vamos continuar com o vídeo. Vamos falar do estoicismo como uma solução de lidar com seus sentimentos, já que essa escola filosófica oferece uma abordagem prática para lidar com seus sentimentos, baseada na ideia de que podemos cultivar uma mentalidade tranquila e equilibrada, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Uma das ideias centrais do estoicismo é a distinção entre aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. Eu desenvolvo isso melhor no primeiro vídeo divertidamente, depois passa lá para ver. Embora não podemos controlar o que acontece com a gente, podemos controlar como reagimos a esses eventos. O estoicismo encoraja a cultivar a habilidade de responder de maneira racional e equilibrada às situações, ao invés de reagir impulsivamente com base nas nossas emoções. Isso envolve uma prática de autoconsciência e autodisciplina, para reconhecer nossas reações emocionais e escolher respostas mais construtivas sobre essas coisas. Os estoicos ensinam a cultivar certa indiferença em relação às coisas externas, que estão além do nosso controle. Isso não significa suprimir ou negar nossos sentimentos, pois como vimos nesse vídeo, eles são importantes e essenciais nas nossas vidas. Mas pelo contrário, devemos desenvolver uma perspectiva que nos permita manter nossa serenidade
serenidade interior, independentemente das circunstâncias externas. Ao reconhecer que nossa paz interior não depende de fatores externos, podemos reduzir a intensidade das partes negativas das emoções. E assim como fiz no primeiro vídeo, vou falar sobre como um sábio estoico lidaria com cada emoção que falamos nesse vídeo. Os estoicos reconhecem a ansiedade como uma emoção enraizada em preocupações sobre o futuro e sobre os eventos fora do seu controle. Para enfrentá-la, eles aconselham a prática do controle do que depende de nós. Assim, se concentrando no presente, aceitando que o futuro é incerto e incontrolável. Epiteto, por exemplo, um dos maiores nomes do estoicismo, sugere que ao identificar e separar o que está sob o nosso controle, podemos reduzir a inquietação e cultivar a tranquilidade. A ansiedade, segundo os estoicos, pode ser trabalhada ao treinar a mente para aceitar o fluxo natural dos eventos, focando na ação consciente e racional do momento presente. Obviamente, é muito difícil fazer isso sozinho caso tenhamos transtorno. Por isso, aconselho a terem um acompanhamento psicológico, junto da prática do estoicismo. Além disso, é importante salientar que a ansiedade em um nível moderado seria útil para nos programarmos e nos planejarmos com objetivos e planos futuros. A vergonha para os estoicos muitas vezes está ligada a um julgamento equivocado de nós mesmos, baseado em expectativas alheias ou um senso exagerado de falhas passadas. Sêneca nos lembra de que não somos definidos por nossos erros, mas pelo que fazemos com eles. Para superar a vergonha, os estoicos incentivam a busca pela virtude, avaliando nossas ações sobre uma perspectiva racional e ética, ao invés de depender da aprovação dos outros. Cultivar a autocompaixão e aprender com nossos erros nos ajuda a transformar a vergonha em uma oportunidade de crescimento. Os estoicos veem a inveja como resultado do desejo de possuir algo que os outros têm, o que reflete um foco excessivo em bens externos e valores superficiais. Eles nos ensinam que a felicidade genuína vem de buscar a excelência moral e de estar em harmonia com a natureza, em vez de competir com os outros. Marco Aurélio, o terceiro grande nome do estoicismo romano, destaca que não há sentido em invejar, pois cada pessoa está vivendo sua própria jornada. Ao reconhecer o valor do que já temos e ao trabalhar em nossa própria virtude, podemos superar a inveja e encontrar satisfação interior. Isso não impede você de admirar e buscar ter algo parecido com outra pessoa. Por último, a nostalgia, segundo os estoicos, reflete um apego ao passado e um desejo de reviver momentos que já se foram. Enquanto reconhecer o valor das memórias é natural, os estoicos alertam contra ficar preso nelas, pois isso pode impedir que vivamos plenamente o presente. E voltando para Epiteto, ele enfatiza que a vida está no agora, e ao aceitar a transitoriedade de tudo, podemos encontrar a paz. A prática de aceitação estoica nos ajuda a valorizar o passado, sem nos deixar dominar por ele, mantendo o nosso foco naquilo que podemos construir no presente. Nesse vídeo, percebemos que os sentimentos têm um papel fundamental na nossa vida, nos ajudando a lidar com os problemas que muitas vezes temos, porém pode acarretar em diversas dificuldades também. Por isso devemos ter cuidado e lidar com eles de forma saudável e sábia. E uma solução para nos ajudar com isso é a filosofia estoica, que aconselha a gente buscar uma mente tranquila e equilibrada. E mais uma vez, aconselho vocês a buscarem psicólogo, pois eles são profissionais e sabem exatamente como agir e aconselhar mais profundamente nossas dificuldades individuais. Mas enfim, é isso. Lembrando que o primeiro vídeo Divertidamente e o vídeo de procrastinação vai estar nos cards e no comentário fixado. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.